Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de arquivos e nós vamos pegar um arquivo simples. É o nosso último módulo desse projeto de ensino e é possível que eu acrescente posteriormente mais alguns arquivos, né, mais alguns vídeos falando sobre arquivos. Mas é uma coisa extremamente simples, o vídeo até é relativamente curto que nós gravaremos hoje e vocês vão ver que é muito fácil trabalhar com arquivo. Então, primeiramente, aqui no nosso ambiente do CodeBlocks, eu vou iniciar um arquivo em branco aqui, open, né, o new, empty file, ok. Vou colocar nossa biblioteca padrão, que é o hashtag include, stdio.h. Tá? Vamos trabalhar com strings, então eu vou colocar uma série de textos para serem gravados no arquivo. Poderia ser números, poderia ser qualquer coisa nesse sentido. Então vou colocar aqui essa include string.h. Tá? E vamos supor o seguinte, que nós queremos então no programa principal trabalhar com arquivos, né? Teremos aqui, por exemplo, uma variável do tipo char, texto, que tem 200 posições, vamos supor, é o suficiente, uma mensagem de 200 caracteres, tá? Que mais? Eu vou precisar de mais alguma coisa, deixa eu até pensar aqui. Não, eu só simplesmente vou limpar tudo que tem adentro. Na hora que eu declaro aqui, eu já estou colocando o espaço em branco para limpar a variável, certo? Vou salvar esse arquivo aqui, file, save. Vou chamar de arquitextos.c, né? Então tá aqui. Bom, então já ficou colorido, já salvei, ele já sabe que é um programa em C, tá certo? E eu vou declarar uma variável do tipo arquivo. Então eu vou colocar aqui um file com caracteres maiúsculos mesmo, já aparece aqui na nossa edição, né, já aparece a sintaxe correta, tá? E o nome do arquivo, que eu vou colocar aqui. Então, sempre que você vai apontar para um arquivo, você está usando um ponteiro, você coloca um asterisco para apontar para um arquivo, então você vai colocar aqui arquivo, por exemplo. Tá? Então, file arquivo, tá? É uma variável que eu estou criando aqui com o nome de arquivo. Tá? E, a princípio, né, você pode, então, fazer o quê? Gravar coisas nesse arquivo. Como é que eu vou fazer para gravar? Eu tenho que ler um texto e daí pedir para gravar. Então, como é que eu faço para ler um arquivo? Né? Para ler um texto qualquer aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma instrução do tipo printf, para sair na tela do usuário aqui que está, né, usando o programa, para ele digitar um texto aqui. Vou colocar aqui um texto. Texto. 2 pontos. Né? Ele sabe que ele tem que digitar um texto. Tá? Em seguida, eu vou fazer um fgets para ler um texto que tem, inclusive, espaço em branco. Então, fgets, tá certo? Eu vou ler, então, a variável, que como é que eu chamei isso aí? De texto. Texto. Tá? A variável texto. Ela tem um tamanho de até 200 caracteres e ela é do tipo de entrada padrão, stdin, Standard Input, stdin, tá? Tipo de entrada padrão, que seria teclado. Né? Então eu estou lendo uma variável e agora eu quero, então, gravar, né, essa variável, esse texto, né, eu quero gravar dentro de um arquivo. Como é que eu faço para gravar dentro de um arquivo? Bom, primeiro eu fui criado, então, um endereço lá, um file, uma variável tipo arquivo, tá, que tem um ponteiro aqui para o arquivo, então ela se chama arquivo, e eu vou associar a ela, então, a abertura do arquivo. Então, arquivo igual a fopen, file open, tá? Então já tem até a sintaxe que está aqui, né? Ele coloca aqui a const char. Então essa aqui é file. Eu poderia até, em vez de fazer arquivo aqui, poderia ter declarado direto, economizado um passo. Mas é bom a gente fazer passo a passo para ver que tem uma variável associada a esse arquivo aqui. Tá?
Então eu vou ler, né, eu vou abrir um arquivo. Como é que eu vou chamar esse arquivo aqui? Eu vou dar um nome aqui de né, texto.txt. Texto.txt. Tá? Vírgula. Tá? E o tipo de arquivo. Então, antes de abrir o arquivo, é interessante que a gente saiba como que a gente vai abrir esse arquivo, que tipo de instruções eu tenho disponíveis para abrir esse arquivo. Tá? Então, eu vou colocar aqui os parâmetros para arquivo, só para a gente ter uma ideia. R, somente leitura. O arquivo é aberto apenas para leitura. Então, você já diz no programa se você vai querer abrir para ler, para escrever e assim por diante. Então, você vai ter que passar o tipo de operação que você vai fazer. Você vai abrir o arquivo só para leitura? Você quer sobrescrever o arquivo anterior? Toda vez que você digitar uma mensagem, ele grava em cima. Então, se eu colocar aqui um W, né, ele vai gravar em cima de tudo que eu fizer, ele vai sempre gravando a última. Tá? Muito bem, então como é que o arquivo está aberto? No modo W, que é escrita, criando um arquivo que sobrescreve o anterior. Tá? E eu vou então fazer o quê? Colocar dentro desse arquivo, vou mandar gravar nesse arquivo, o texto. Então, fputs, desculpem, fputs, texto, é a variável texto. Texto, tá? Eu vou pôr dentro do arquivo. Então, dentro de, o nome do arquivo é arquivo. A variável que está associada a ele é arquivo. Então, eu vou fazer um fputs, que é o contrário do fgets. Fgets é leitura, fputs é escrita, tá? E eu vou, então, gravar fputs. Na verdade, eu poderia fazer um printf. Dá para fazer printf aqui? Dá. Aí você tem que dar a formatação. Né? Vamos fazer um printf? Bom, é que, na verdade, fputs precisa, tem que ter a printf vai na tela. Fputs vai para dentro do arquivo, porque se fosse só puts, seria, né, na tela. Mas como é fputs, ele vai gravar no arquivo. Então tem que ser fputs mesmo, não pode ser o printf. Tá? Ele tem que gravar aqui. Né? Então ele vai pegar a variável texto e vai jogar dentro do arquivo. Tá certo? Então tudo que tiver em texto ele vai jogar lá. E depois só resta fechar o arquivo. Fclose. Tá? Arquivo. É isso aí. Então, o programinha é basicamente isso, né, para a gente ler um texto e gravar num arquivo. Então, aí vamos nós. Rodando o programa, Build and Run, tá? Texto. Então, vou colocar aqui Universidade Tecnológica. Eu vou evitar acento, que eu não coloquei nada com acentuação aqui. Federal, Tecnológica Federal do Paraná. Certo? Vou até colocar o pontinho no final aqui, tá certo? E dou Enter. Pronto, ele, na verdade, deve ter executado isso. Como é que eu vou saber? Eu vou ter que compartilhar aqui com vocês, então, o meu monitor. Deixa eu até voltar aqui. Então, estou compartilhando meu monitor aqui e eu estou aqui no diretório de gravação de vídeos, mas vim aqui e vou ver aqui um tal de texto.txt. Né? Tá aqui, ó. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele gravou aqui o texto.txt. Muito bem, vamos rodar o programa de novo. Então, deixa eu voltar aqui para dentro do monitor, aula. Aqui. Vamos rodar o programa de novo e depois a gente vê o que ele gravou. Tá? Bom, então, rodando o programa, vamos gravar uma outra frase. Ele deve sobrescrever essa frase. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, Build and Run, vai rodar o programa. Texto. O Natal está próximo. Vou deixar tudo sem acento. O Natal está próximo. Ponto de exclamação. Pronto. Então vamos ver o que ele gravou lá. Então, compartilhando com vocês aqui de novo minha tela. Né, total, tela total. Então eu vou vir aqui no texto.txt e o Natal está próximo. Tá lá. Ele gravou. Né? Muito bem. Só que agora eu vou fazer uma mudança nesse nosso programa. Vou fechar isso aqui.
fechar essa tela de execução. Tá? Em vez de ser gravação, né, apenas que ele substitui, eu vou fazer alguma coisa que acrescente coisas no arquivo. Ele vai colocando mais coisas. Então, se eu colocar append, né, que seria esse comando aqui, a mais, aqui, ó, ele vai acrescentar no final. Então, o que, que tem no texto.txt? Está escrito lá, o Natal está próximo. Muito bem, quero escrever mais uma frase agora. Tá? Então, aqueles comandos quebra de linha e tudo mais, funciona tudo igual aqui. Tá? Então, eu vou pegar aqui, né, vou rodar aqui, já tem um texto lá então, que é o Natal está próximo. Tá? E daí eu vou colocar aqui e o final do ano também. E o final do ano também. Então o Natal está próximo e o final do ano também. Então aí vamos nós, damos um Enter aqui, rodou o programa, certo? Vou compartilhar a tela com vocês de novo aqui, que é um monitor. Está aqui o monitor, né? E vamos dar uma olhadinha então nesse nosso arquivo aqui chamado texto.txt. Está lá, ó, e o final do ano também. Ele acrescentou então, né? Cada coisa que você vai digitando aqui ele vai acrescentando, né? E assim por diante. Então ficou bacana, essa questão de arquivo ela é bem útil, a gente pode fazer bastante coisa com isso. Deixa até alguns jogos são fundamentais que você possa usar arquivos. Né? Se eu fosse fazer, por exemplo, um campo minado ou batalha naval, talvez fosse interessante ter ativo essa questão de arquivos, né? Poderia facilitar bastante. Mesmo o jogo da forca, eu poderia ler então de arquivos sugestões, então nomes de frutas, nomes de países, capitais e assim por diante. Então você poderia fazer arquivos que contêm certas informações ali, né, exatamente como a gente fez o jogo da forca, só que o jogo da forca nós usamos um vetor para armazenar esse tipo de informação. Então, pessoal, nós ficamos por aqui e espero que vocês tenham gostado do curso. Depois a gente vai colocar mais alguns complementos aqui no mesmo canal. E se vocês tiverem dúvida, vocês sabem como entrar em contato, né, pelo e-mail. E fiquem à vontade então para perguntar. Espero que o material que é produzido durante esse projeto de ensino ele ajude vocês a conhecer bem a questão da linguagem, a desmistificar um pouco a linguagem. Ela não é uma linguagem difícil, é uma linguagem bem interessante, muito poderosa, né? E deu para ter uma boa ideia do nosso conteúdo. Eu espero que o material seja útil para vocês. Um bom final de ano, um grande abraço e até breve.